Você sabe o que é princípio da aparência? Ou quando você pode usar ou até mesmo evitar incorrer nesse erro? Esse princípio ele é muito usado no direito de família. E se você tem filhos que recebem pensão alimentícia ou se você paga pensão alimentícia, fica nesse vídeo que eu vou te trazer informações valiosas. O princípio da aparência é um conceito jurídico que busca proteger a confiança legítima do terceiro que de boa fé acredita estar lidando com uma situação jurídica aparentemente válida. Os termos gerais, esse princípio reconhecem que, em determinada circunstância, a realidade aparente deve prevalecer sobre a realidade formal, a fim de garantir a segurança jurídica e proteção do direito da pessoa que confia nas evidências disponíveis, agindo de maneira legítima. O princípio da aparência baseia-se na ideia que, quando uma situação apresenta de maneira legítima e regular um terceiro de boa-fé, o ordenamento jurídico deve proteger a expectativa desse terceiro, ainda que posteriormente se constate uma irregularidade ou nulidade oculta. Em outras palavras, é o reconhecimento jurídico de que uma realidade aparente pode, em certos casos, prevalecer sobre a realidade oculta. Para o princípio da aparência seja aplicado, é necessário alguns requisitos serem observados. O primeiro é a aparência da legalidade ou legitimidade. Deve haver uma situação que, de forma objetiva, transmita a impressão de regularidade a terceiro. A segunda é a boa-fé de terceiro. A parte que confia na aparência deve estar agindo de boa-fé, ou seja, sem conhecimento da irregularidade e sem intenção de lesar a outra parte. Terceiro, a ausência de sinais de evidência de irregularidade. Não deve haver indícios claros e evidentes que permitam ao terceiro a suspeitar da irregularidade. A aplicação desse princípio ocorre em diversas áreas do direito, como o direito civil, empresarial, administrativo e do consumidor. Por exemplo, em um caso que uma pessoa com a aparência de representante de uma empresa firme um contrato, este pode ser considerado válido se essa parte contratante não tinha motivos razoáveis para duvidar da legitimidade. O princípio da aparência pode ser encontrado em diversos artigos da lei, ainda que não esteja em um único. No âmbito do direito de família, o princípio da aparência possui aplicação significativa na área de alimentos, garantindo a proteção dos seus dependentes, para que tenham um desenvolvimento sadio e com dignidade. Algumas situações do princípio da aparência podem ser aplicadas no direito de família na área de alimentos. Alimentos em relação à paternidade ou paternidade socioafetiva, quando uma pessoa assume a forma pública e notória a posição de pai ou mãe em relação à criança. Mesmo sem um vínculo biológico, o ordenamento jurídico pode reconhecer o dever de prestar alimentos com base nesse vínculo socioafetivo. Alimentos em um casamento ou união putativa. Se um dos cônjuges ou companheiro acredita estar em uma relação válida, mas posteriormente se descobre um impedimento legal, como um casamento de um dos parceiros, o direito de alimentos pode ser garantido ao companheiro de boa-fé. A terceira é alimentos provisórios. Em caso em que a aparência de dependência e necessidade estejam demonstrados, o juiz pode conceder alimentos provisórios antes mesmo da decisão final, para garantir a subsistência ao beneficiário. A presunção de capacidade econômica. Em demandas de alimentos, a aparência de um padrão de vida elevado ou a capacidade financeira do alimentante pode justificar a fixação de alimentos, mesmo sem provas documentais exaustivas. Os tribunais frequentemente aceitam indícios como veículos de luxo, viagens, alto padrão de consumo, com a possibilidade de pagamento de alimentos. No direito brasileiro, o princípio da aparência na área de alimentos encontra-se respaldado em diversas normas legais e na jurisprudência do STJ e STF. A aplicação do princípio da aparência em ações de alimentos tem como objetivo principal resguardar os direitos fundamentais do menor, priorizando seu sustento e desenvolvimento. Em razão do caráter alimentar do pedido, que visa garantir condições dignas de vida, as jurisprudências têm admitido interpretações aplicativas para assegurar a efetividade e prestação de alimentos. Portanto, o princípio da aparência, ao privilegiar a boa-fé e proteção de expectativas legítimas, desempenha um papel essencial na caracterização do direito à assistência do menor. Como, por exemplo, a gente pode materializar o princípio da aparência dentro da situação alimentos, quando um genitor declara um salário mínimo em carteira, mas tem uma vida de alto padrão, com carros de luxo, viagem de luxos. Isso a gente pode encontrar através das redes sociais, pois o princípio da aparência, ele tem a necessidade de provas. A mera alegação não é suficiente.
Apesar da gente trazer uma longa explicação, não temos como aplicar o princípio da aparência em todas as situações, pois elas são únicas. Então, caso você tenha ficado com dúvida, deixa nos comentários que a gente vai te responder. E caso você tenha sugestões de vídeos, também deixa nos comentários. Até mais!